Obrigado, Carla. Jus, senta aqui com a gente para a gente compartilhar. Tudo bem, gente? Ainda não é? Boa tarde. É ruim, né? Falar boa tarde, né? Mas passou já. Nós estamos na nossa série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. E a gente, no começo dessa série, já está chegando nessa reta final, mais um mês de série. E ainda vai ter muitos outros encontros para a gente conversar ano que vem e tudo mais, mas foi muito interessante. Os primeiros encontros tinham muito a ver com cura, e a gente pode até voltar a cura, ou encontros que tinham milagres. Mas esses últimos encontros são encontros que o tema principal é um constrangimento. Então você teve o encontro do jovem rico, de Lázaro, de Tomé. Não tem mais o milagre em si, apesar que o milagre o tempo todo está lá. E hoje é mais um encontro que a gente tem que entender que algo tá diferente nessa história e a gente entender quão precioso é essa história. Queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. A história de Marta e Maria, que foi cantada agora, esse encontro tão legal. Diz assim a palavra: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém. Que Deus ilumine as suas palavras. É interessante, uma das perguntas que eu sempre faço, e eu acho que é saudável quando você quer entender o texto bíblico com profundidade, é por que o autor, o evangelista nesse caso, escolheu colocar essa história no Evangelho. Você está narrando a história do Salvador, do mundo, de gerações e gerações. E você está escrevendo uma obra, e no caso de Lucas é um pesquisador, que está olhando para o passado, fazendo sua viagem, provavelmente uns 3 anos de viagem, entre uma viagem e outra que estava com o apóstolo Paulo. Ele anotou tudo, e ele decidiu colocar essa história, porque eu entendo a história, colocar a multiplicação dos pães, isso é uma multidão, a cura de pessoas, trazendo aquilo ali, os ensinos, tudo, mas essa história é uma briga familiar. Então assim, por que essa história de uma briga de 2 irmãs entrou aqui? Né? Assim, você fica assim, que tipo de pesquisa você está fazendo para você colocar isso? É como, você sabe assim, quando você está vindo para a igreja, e geralmente acontece, algumas vezes acontece isso nas famílias, você acorda, aí um do casal não fez o café, atrasou, você já sai brigando, aí quando você entra no carro, você se lembra que você está indo para a igreja, né? Aí vai entrar com uma cara de hipócrita, vocês acabaram de ter um quebra-pau no caminho, talvez aconteceu hoje. Só todo domingo. Eu já tenho uma técnica, eu já venho para a igreja antes da minha esposa acordar, para não ter briga. E deixar tudo para ela, como trazer os filhos. A gente tem uma tradição que a gente só vai para encontro de casais brigado. Tem que chegar lá já na briga. Mas não é? E você também tem isso, assim, de às vezes... Imagina, isso não acontece lá em casa. Só todo dia. O cachorro ainda tem, né? Já pensou? Aí alguém vai escrever um evangelho e decide colocar essa briga. Fala, gente, pega uma coisa legal, importante. Jesus fez tanta coisa importante. Por que esse ruído, essa bronca, essa coisa foi colocada aqui, no Evangelho de Lucas, um momento tão importante, onde você tem... Acabaram de perguntar sobre o Evangelho na forma prática. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta o bom samaritano. O bom samaritano,
E no final Jesus pergunta para o religioso que perguntou para ele: quem foi o próximo daquele homem que tinha sido assaltado? Aí o cara falou, que ajudou, né? Não quis nem falar o nome do samaritano. Ou seja, essa história do bom samaritano sempre foi colocada assim: foi alguém que não tinha teologia. Teologia não importa, aprender não importa. O que importa é fazer a prática. Então tem gente que principalmente os pragmáticos, né, Ju? Tem gente que gosta dessa história do samaritano, gente. No final das contas, vocês ficam discutindo teologia, e ninguém, o que importa é quem ajuda, é quem faz. Aí você vê, e é verdade, essa é uma verdade do texto antes. Aí você vem para esse texto, Jesus fala que o que importa é o que senta para aprender. Aí você fala assim, mas é um ou é outro? Não, graças a Deus a Bíblia é completa. E Lucas colocou junto por querer. Ele está trazendo, olha, é importante ser prático, mas é muito importante aprender como fazer com Jesus. E aqui é uma história que ela está sendo narrada para a gente ficar do lado de Marta. São duas irmãs, Marta e Maria. Se você tem um tempo de igreja, você já sabe que tem um personagem faltando aqui. Quem que está faltando aqui? Lázaro. Você fala assim, mas não eram 3 irmãos? Lázaro, não foi? No outro evangelho não foi isso. Mas aqui ele foi tirado por querer por Lucas. A gente não sabe se ele está viajando, o que aconteceu aqui. A gente não sabe, mas aqui claramente está trazendo uma família, vamos dizer assim, disfuncional, aonde uma irmã mais velha assumiu a casa, a responsabilidade, e a irmã mais nova fazendo coisa de irmão mais novo. Nada. Fazendo coisa, quebrando paradigmas. Eu sou mais novo, eu sei como é que é. Assim, fazendo coisas e aí o irmão mais velho, você que é mais velho, você entende Marta melhor. Você que é mais novo, você entende Maria melhor. E assim, e estava lá, e essa família, é interessante, o presbítero Wagner estava vindo para cá, para esse culto, e no primeiro culto ele falou, deixa eu te falar um negócio, estava ouvindo vocês, e no Brasil já é 50%, 51% de famílias onde é a mulher que sustenta a casa. Assim, então, assim, é muito comum a gente ver a avó assumindo o papel de mãe e de pai, ou uma mulher que o pai saiu para comprar um cigarro, nunca voltou, e ela assume o papel de pai e de mãe e de tudo. Então, assim, é muito bonitinho quando nós, religiosos, colocamos os papéis, tudo certinho, mas a gente esquece que são seres humanos. É quase como esse é o papel, não se mexa, que o filho tem que obedecer, e é legal, tem que ter referências, mas na vida não segue, a vida segue com muitas coisas, com morte, com doença, com disfunções, com um país que é desequilibrado, e aí você vai ver aqui nessa casa, uma casa onde Marta, ela tem que assumir não só o papel de uma irmã mais velha, que já seria bastante, já é a responsabilidade do mais velho, numa cultura do mais velho sempre tem responsabilidades e tem mais privilégios também, mas também ela é a pessoa responsável pela casa. E aí você entra nessa história com Jesus chegando repentinamente, entrando com um bando de discípulos. Gente, isso se dá briga lá, dá briga na nossa casa, né? Aquela visita que chega inesperada e você vê o sapato do marido na sala jogado. Você só dá um olhar e fala assim, cara, eu não sabia, calma. E aí você vai limpando, você fala, não estávamos preparados. Hoje a gente tem, graças ao iFood, a gente tem um pouco de salvação. Vamos rachar uma pizza, né? Vamos fazer algo. Mas assim, antes, dançou. E aqui, a gente vai sendo jogado para a atenção de Marta, para a gente ficar do lado de Marta, porque assim, isso aqui está errado. A história está sendo construída para a gente chegar no final, quando Marta fala assim, essa mulher, olha o que ela está fazendo, era para Jesus falar, vai para lá. Ou melhor, se a gente pensa, não, mas Jesus não ia mandar uma mulher ir para a cozinha. Os discípulos, larguem de ser folgados, vão lá preparar, ajudar todo mundo, a Marta. A gente pensa que vai ser assim, que Jesus vai dar uma bronca em todos, nos homens ali sentadões, na Maria falar, vamos ajudar, vamos fazer primeiro o básico, e depois a gente vai sentar. Mas não. Agora,
eu quero quebrar um negócio antes da gente entender a história. A gente precisa estar no mesmo ponto do leitor, porque a história foi escrita para nos conduzir numa emoção que você tem que sentir. E por você sempre saber o final da história, porque a gente lê, né, toda, parece que estraga isso, mas você tem que passar. Se você não passar, você não entende o texto. Você tem que achar que Jesus está errado nessa história. Depois a gente corrige isso. Mas é quase como assim, Jesus, eu sempre estou do seu lado. Afinal de contas, você é o Salvador. Aqui parece que você errou. Só vou dizer assim, você está aqui, ai, meu Deus, a mulher está sobrecarregada. Você chega improvisado aqui, com um montão de gente. Aí ela está querendo fazer o melhor, porque é uma cultura de honra, gente. Presta atenção, isso é uma cultura de honra. Não hospedar bem não é só, não hospedei bem. É uma cultura de honra que é uma desonra você não hospedar bem. Não hospedar bem um rabino é muito mais desonra. Então aqui está em jogo muita coisa para Marta. Aí a irmã está colaborando isso. E imagina essa mulher esgotada. Então você fala assim, Jesus, eu sempre gosto da sua fala, mas parece que agora você tem que estar um pouco, você tem que sentir isso. E é isso que Lucas quer que você sinta, antes de acabar a história. E aí, só que Jesus, ele simplesmente... São duas mulheres nessa história que estão subvertendo papéis, tanto Marta como Maria. E Jesus mostra que Jesus acolhe essa subversão e até apoia. E eu quero conversar dessas duas. A gente geralmente só pensa de Maria, mas Marta também. Vamos conversar um pouco sobre Maria. Maria, o texto diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E é tão bonito, a gente pensa que é um jeito poético de dizer aos pés do Senhor, ou até mesmo, que bonita ela assim meio, pensa numa pintura assim, ela meio no chão assim, sentada de lado, recatada do lar, fazendo assim com a saia, ouvindo o Senhor. Tão bonito isso, mas não é apenas isso que o texto está dizendo. O texto, aos pés de Jesus, não é uma poesia apenas da Bíblia. Você tem outros textos do primeiro século mostrando que pessoas que estão estudando, eles estão aos pés de alguém. Então, como é que funcionava? Quando você tinha um professor ou um rabino naquela época, era o rabino mestre que escolhia os seus discípulos. Não é alguém que fazia uma aplicação, quero ser seu discípulo, faz um vestibular. Não, é o mestre que escolhe. É o mestre que escolhe, quer me seguir? Se a pessoa quer, ela tem esse privilégio. E depois que a pessoa aceita, ela aos pés desse mestre vai aprender e depois ele vai representar, esse discípulo vai ser o representante na sua fala, como se fosse o mestre. Por isso que quando Paulo está sendo questionado, ele escreve na sua carta, o que eu aprendi foi aos pés de Gamaliel. Ou seja, era um líder religioso judaico, que a gente tem, na Bíblia a gente tem pouca coisa, é muito mais fora da Bíblia, que alguém, ele está puxando esse selo aqui, sabe quem me deu autoridade? Foi esse cara aqui, porque eu aprendi aos pés dele. Ele me chamou de discípulo e eu aceitei e passei um tempo. Então, quando o texto de Lucas fala, e Lucas, lembra que Lucas, em todos os evangelhos, Jesus, ele dá ênfase a algumas pessoas excluídas. O Lucas faz isso com as mulheres. Se você é mulher, nunca leu o evangelho, comece com Lucas, você vai ver um negócio interessante aqui. E Lucas está colocando que Maria tinha sido convidada para ser discípula e estava aceitando esse chamado. Estava aprendendo. Algo muito honroso. E você tem que lembrar que é algo muito honroso. Hoje é difícil estudar. Naquela época, era um privilégio que primeiro que era só para os homens. Mulheres não podiam estudar. Mulheres tinham outro papel na sociedade. Não podia estudar. Estudar é coisa de homem. Isso daí tem que estar bem claro para você. Então, Marta tem um outro problema aqui. Está acontecendo uma subversão na sala da casa dela, que ela é responsável, que se alguém vê na rua, ela vai ser culpada. E ela pode sofrer penas sérias por causa disso. Então tem um outro problema que Marta está incomodada aqui.
Está acontecendo uma subversão que é só os homens que recebiam esse discipulado, e por muito tempo depois ainda. Segundo problema, só pessoas financeiramente resolvidas podiam dar ao luxo de não trabalhar e sentar para aprender. Até hoje é assim, naquela época era muito maior. Ou seja, você pode abrir mão do que você tem que fazer, porque alguém vai sustentar você, para você poder aprender, porque você foi escolhida por um rabino. Às vezes eram os pais. Então, por isso que pouquíssima gente sabia ler e escrever naquele contexto. E aí, Maria, ela está aos pés de Jesus aprendendo, e aquilo foi revertido, e Maria falou, eu estou bem, eu aceito. Foi Jesus que me escolheu. Não só Jesus que escolheu Maria, mas Maria escolheu estar naquele lugar. Agora eu preciso contar, antes da gente parar para ouvir, uma coisa teológica um pouquinho mais complicada, mas que eu acho que é importante trazer para a igreja, e a igreja é madura para entender isso. Existe um conceito, quando a gente vai ler a Bíblia toda, de revelação progressiva. Deixa eu contar aqui, e eu não quero que tenha ruídos para você entender isso. A Bíblia toda é inspirada por Deus, a Bíblia toda é autoritativa. Mas por causa do pecado humano, existe um progresso, onde Deus se revela, mas o homem vai entendendo ao longo da história. E existe uma plenitude da revelação. É como se eu vou revelar para você como ler, eu primeiro tenho que ensinar que B com A é Bá, B com E é Bé. E depois, lá na frente, nas aulas, eu vou ensinar que quando você junta o BA com eia, fica baleia, entendeu, né? BE com lá, fica bela. Quase eu dei um negócio aqui, foi meio estranho. Tá muita vogal aí nesse negócio. Mas aí, é isso, vocês entenderam? Não quer dizer que eu, como professor, estou omitindo de você. Quer dizer que eu ao revelar, precisa ter um progresso. E assim foi a Bíblia. A Bíblia toda é inspirada por Deus e ela revela a Deus. Ela revela o resgate humano. Só que no Antigo Testamento, isso vai sendo percebido devagar. Então você vai ver que no Antigo Testamento, quando chega no final do Antigo Testamento, eles já entenderam que eles são um povo escolhido por Deus, que Deus é totalmente misericordioso e bondoso, que eles são pecadores e que eles precisam de um Messias. Só que eles não sabem como é que é esse Messias, se ele vai vir um rei poderoso destruindo tudo, se ele vai vir uma vez ou duas vezes. Eles não sabiam. Quando vem Jesus, a revelação é completa, é plena. Entendeu isso, gente? Revelação progressiva. Nos evangelhos, nós temos não mais inspiração, mas a plena revelação de Jesus. E o que é mais legal de Jesus é que ele não é apenas a plena revelação da Bíblia, ele é a plena revelação do universo. Ou seja, a sua vida, quando conhece Jesus nos evangelhos, você fala, agora tudo faz sentido. Ele é a plena revelação de quem é você. Isso aqui daí é uma outra pregação. Mas isso tudo eu estou dizendo que a Bíblia começa dizendo que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O macho e fêmea os criou à imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano briga ou cai, é narrado como uma briga entre homem e mulher. Uma desobediência dos dois, mas entre homem e mulher. A primeira consequência do pecado, qual que é? Vocês vão ter atrito e o homem, a primeira coisa que ele faz é dar um nome para a mulher para dizer, eu domino você e a partir de agora o seu papel eu que determino. E o seu papel é gerar vida e você vai ver isso ao longo da história. Ao longo da Bíblia você fala, nossa, então esse é o papel da mulher. O homem é o rei, é o provedor e a mulher é aqui. Ao longo da Bíblia, Deus vai revelando. Peraí, se é o homem que é, por que toda mulher de patriarca, ela não pode ter filho e Deus opera na mulher? Porque Abraão tem um filho independente. Ele fala, se sou eu, a promessa é para mim, eu vou ter com Agar. Aí Deus fala, esse não é o filho da promessa. Eu quero com Sara, a promessa é para você e para ela. Não pula, não faz. Aí você vai ver os outros patriarcas arranjando concubinas. E Deus fala, é para quem eu escolhi. Aí você vai ver parteiras salvando a vida de Moisés. Mulheres que a gente nem sabe o nome. Aí você fala assim, você vai ver que a mulher vai recebendo um papel especial na revelação. Você fala, tem algo mais, parece que realmente está lá desde homem e mulher os criou. Só que sempre, e por alguns motivos, o homem está ali em destaque, e a mulher, principalmente porque o judeu tem algo muito sério com sangue, e a mulher
por menstruar, ela sempre foi tirada dos papéis de liderança sacerdotal. Porque se o homem que se tocasse no sangue teria que passar 3 semanas em purificação, imagina a mulher, naturalmente já não poderia ser uma sacerdotisa, mesmo todos os povos sendo. Quando você chega em Jesus, ou na plena revelação, a primeira coisa que você vai ver é o símbolo da aliança de entrada no reino era a circuncisão no homem, em toda a família entrava. Quando você chega no Novo Testamento, o batismo no homem e na mulher, individualmente, é o símbolo de entrada. Ou seja, o que Jesus está fazendo é, espera um pouquinho, estou resgatando a criação para o seu devido lugar. Todos são a imagem e semelhança. E aí agora você entende esse texto. Esse texto, literalmente, é um dos textos mais importantes, porque o que Jesus está fazendo é trazendo Maria e falando, esse papel é dela e ninguém vai tirar isso dela, nem mesmo uma irmã. Porque presta atenção, aqui é uma coisa muito íntima, é alguém da família, é alguém, sabe, e geralmente quem mais nos machuca são quem mais está perto da gente e conhece a gente. É quase como, eu conheço seus pecados, eu te aceito, eu tenho que tolerar, mas Jesus não tem, né? Então assim, não adianta fazer essa cara de santinha, de santinho, a gente sabe quem é você. Esse é um sentimento que todos os nossos pastores temos quando a gente vem aqui. Nossas esposas sabem quem somos. E a gente senta aqui e a gente não pode dar muito de santarrão. Porque tem um olhar. E a gente fala, é verdade. E todos nós temos isso. E olha só, o que Marta estava dizendo era algo assim, mesmo sendo legítimo, e ela estava assim, ela fala, esse não é o papel dela é estar aqui me ajudando. Vamos perpetuar isso. E Jesus fala, eu não vim para perpetuar esses papéis. Eu vim para trazer o ser humano aonde eu quero que ele seja. E o dela não vai ser tirado. Isso é muito forte, gente. Jesus falando que um papel... E ao longo da história da humanidade, não só as mulheres, todos nós a gente quer colocar barreiras em quem Jesus escolhe. Ou barreiras acadêmicas. Então a gente tem isso aí. Eu tinha um problema, eu entendo que a gente tem que seguir padrões, tudo, mas eu tinha um problema quando o seminário começa a exigir que a pessoa fale inglês para poder entrar no seminário. Eu fico assim, eu não sei se o critério de Jesus é falar 2 línguas para escolher um pastor. Você está entendendo? É uma crítica que eu tenho, eu entendo que tem que estudar, mas eu não sei se alguns discípulos de Jesus não eram nem analfabetos. Porque Jesus está escolhendo. Ou por onde você nasce. Por muitos séculos, a parte norte do nosso planeta falou, nós é que ensinamos a teologia e vocês, a parte sul é que consome. E por muito tempo é isso, a gente achou, não, é só o pessoal do norte que pode falar que é uma teologia, ou dependendo da cor. Ou muitos falam por idade, você não tem idade para poder falar de Jesus. E desde o começo tinha muito por gênero. Você pode, você não pode. Por quê? Porque não. E isso a gente vai ver claramente que Jesus, e depois o apóstolo Paulo em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, Gálatas 1, 27. Gálatas 3, 28. Não há mais homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse texto de Gálatas é um texto fundante da revelação. Ele fala que não há judeu, nem bárbaro, ou alguém que não era do pedigree judaico, não há escravo, nem senhor, ou não há economia que te separe, não há homem nem mulher, todos somos um em Cristo Jesus. Queria abrir a nossa conversa, desculpa, num tema tão delicado, só o homem falando aqui na frente, mas eu vou abrir. Você, Flá, já se surpreendeu com alguém sendo chamado por Jesus, que no momento te contrariou, você falou, mas daí não, né? Aí não, estou na fila aqui, ou tem outros melhores. Eu fiquei com dificuldade um pouco, mas aí depois eu lembrei de algumas histórias. Lembrei de quando tinha um grupo de estudo bíblico, né, um grupo evangelístico lá na casa dos meus pais,
e começou a aparecer gente de todo tipo. Então, vinha gente... meus pais moram perto da estrada, e as moças que faziam programa na estrada começaram a chegar lá, com aquela roupinha desse tamanho, assim, e chegar... E eu lembro uma vez que um rapaz falou: gente, se vocês soubessem quanta droga eu tinha na minha mochila a primeira vez que eu vim aqui, ia todo mundo preso pela quantidade, assim. E aí a gente se pegou no nosso preconceito, assim, que a gente, vamos fazer um grupo evangelístico, mas a gente não estava preparado para vir gente de todo tipo, né? Então a gente bate de frente com os nossos preconceitos. Lembrei de uma professora da universidade, uma professora de história, que se dispôs a ir num grupo de estudo bíblico da BU, e foi numa casa, e eu lembro de falar para as meninas: gente, não vai vir uma professora da faculdade aqui? E ela foi. Isso me marcou. E na nossa família, a gente estava lembrando, Gustavo, quando se converteu, os amigos dele não acreditaram que ele tinha se convertido, assim, porque ele pegava muito no pé dos amigos, né, lá no Senai. E quando a gente estava namorando, ele foi pregar num culto de jovens. Nós fomos lá nessa igreja do amigo. E ele falou: se o Gustavo se converteu, qualquer um se converte agora, porque ele era muito chato, muito crítico, muito... a ponto deles acharem que o Gus tinha fingido que tinha se convertido, meio que para, assim, dar uma enganadinha nos amigos, sabe? Fazer uma pegadinha longa, né? Já estava há alguns anos, algumas décadas. Mas esse típico do Gustavo, só revela depois de 10 anos. Não, é mentira. Mas eles ficaram... E foi muito legal, assim, ver o Kleber, né, feliz, assim, os pais dele. Falei: gente, ele se converteu mesmo. Milagre, assim, né? Então, são coisas surpreendentes que o Senhor chama, né? Comigo também tive bastante dificuldade para lembrar, mas eu acho que é uma coisa mais geral comigo, porque eu não tenho tanta dificuldade no momento da conversão, enxergar, ter essa questão, mas eu tenho muita dificuldade quando eu discordo ou tenho uma visão muito diferente teologicamente daquela igreja, ou, enfim, daquelas pessoas que são crentes como eu. E eu tenho dificuldade de entender que Jesus também escolheu elas para propagar o reino e para fazer o que elas estão fazendo, né? Então, eu sempre tenho... e eu tenho várias memórias, inclusive, de pessoas que me abençoaram muito e que tiveram... que eu tive momentos incríveis com Jesus, justamente aquela pessoa que você... com aquela teologia que você fala: eu discordo disso, eu discordo daquilo. E Jesus, né, sem preconceito nenhum, como a gente, né, escolheu elas para usar nas nossas vidas e propagar o reino. É verdade. Então, a gente pode, nessa primeira pausa, entender que a história de Maria mostra que em Jesus, mulher pode ser discípula. E pode parecer meio óbvio. Nossa, sério, Marcos? É isso? Passou 2000 anos, parece que a gente tem que falar. E, às vezes, alguns ficam meio chocados com isso. Discípulas, aprender. Está ali. Falar. As mulheres foram escolhidas. E as mulheres aqui nessa história representam todos os excluídos. Os excluídos economicamente, os excluídos por etnia, por etarismo e o que você mais lembrar. Mas aqui é de forma clara, Jesus está dizendo: essa parte é a melhor e isso não será tirado dela. Essa é uma declaração de Jesus, nosso Deus. Isso não será tirado pelas mulheres. Mas Satanás, ao longo da história da igreja, calou 50%. Porque, de alguma forma, a gente sente que ainda não é isso. Estamos ainda numa luta longa. E eu não estou dizendo que não tem papéis diferentes, somos muito diferentes, homens e mulheres. E Deus cria papéis diferentes. É só que, no reino de Deus, como criatura que vai governar a criação, ou como imagem e semelhança de Deus, que é esse conceito tão importante, homem e mulher os criou. É algo que estava lá desde o começo. E desde o começo fomos trabalhando isso. E que isso tem que estar bem claro. Só que, como eu disse, não foi só Maria que Jesus acolheu essa subversão.
Marta também é um papel importante nessa história. Tanto Marta, porque se fosse um homem, essa história nem teria acontecido, porque daí você fala assim, em qualquer uma das posições aqui. Só que são duas mulheres, e Marta, ela chega para Jesus e ela faz uma coisa que às vezes você pode ler rápido e não perceber, de novo numa cultura de honra. Marta chega para Jesus, não chega para Maria, e fala, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Aí é um desabafo, mas aí ela faz o seguinte, dize-lhe que me ajuda. Ela está desonrando Jesus de uma forma gigantesca aqui, Marta. Ela é uma mulher dando ordem para um homem, naquela cultura, que era uma ofensa. É uma pessoa normal dando uma ordem para o mestre. É uma pessoa que está acolhendo alguém, desrespeitando a visita mais importante. Então, essa história, para alguém que está lendo, e eu lembro que eu falei que o sentimento da leitura tem que ser o sentimento do primeiro público, no primeiro século. Então, para quem está lendo, fala, mano do céu, Jesus vai levantar e falar, quem você pensa que você está falando? Aí a gente fala assim, quando você está lendo isso, quando ela fala, você pensa assim, Jesus vai rodar a banca. E Jesus faz isso, ele vai virar a mesa, vai falar, que é isso? Jesus faz isso às vezes. Jesus faz, só que faz para umas pessoas que a gente não achava que não deveria. Fez isso com um jovem rico. Não, acolhe. Jesus fala, não, então vende tudo, já que você é tão bonzinho. Você é tão bom, né? E aí, Jesus faz para outro. Gente, é tão assim, pensa comigo. Nenhum discípulo de Jesus ousou dar uma resposta dessa. Aliás, um dos poucos que ousou foi Pedro. E em outro contexto, Jesus falando, eu vou morrer, eles vão me pegar e vão me matar. E Pedro fala assim, não vou deixar que você vá para a cruz. E aí Jesus vira, afasta-se de mim, Satanás. Nossa, mano, virou a banca. O cara só estava querendo te ajudar, Jesus. Ele só não entendeu direito o evangelho. Calma. Quem de nós não teríamos, talvez, a coragem de falar, ninguém vai levar Jesus, mestre, não vai levar você para a cruz. Vocês entenderam que era isso que estava se esperando aqui? Afaste de mim, Satanás, no mínimo. Porque ainda Pedro estava no bem, mas essa daqui está dando ordem, dizendo, você está deixando sua casa aqui fora de ordem. E a gente está do lado de Marta, ela estava estressada, ela está com carga mental ao máximo. Síndrome da impostora ao máximo. Aqui está tudo aqui que a mulher já sabe da nossa sociedade. Aqui, numa pessoa, ela dá aquele surto. Talvez Jesus falasse, nossa, tinha que ser uma mulher, né? Surtou. Aqui ela está lá, pá! E Jesus fala, Marta, Marta. E pela resposta acolhe Marta. Isso é interessante. Uma coisa que o Vitor Fontana falou na cozinha da mensagem, que vai sair amanhã, é que os textos no original, no grego, não têm acentuação. E a NVI, que é a versão que eu gosto, ela escolheu colocar exclamação. Mas eu gosto da NVT que a gente leu, que ela coloca vírgula e ponto. Porque esse é o problema do WhatsApp. Quando você manda um texto, você não sabe, você manda assim, eu não vou aí. Pode ser, eu não vou aí. E pode ser, eu não vou aí. Eu não vou aí. Pode ser muitos eu não vou aí. E você pode ficar ofendido e você fala, não sei o tom. A gente não sabe o tom. A gente só sabe o tom de Jesus pelo resto da frase. Então, e eu fico com a NVT, Marta, Marta. Muitas coisas, muitas. Eu entendo. Muita coisa está na tua cabeça. E tudo bem, eu entendo. Mas a sua irmã, só uma coisa importa. Você tem que sempre lembrar. Das muitas coisas que a gente tem, uma coisa importa. O que ele está dizendo o que importa é ser meu discípulo, minha discípula. Maria escolheu, isso não será tirado. Caramba, como é que Jesus acolhe esse desrespeito que Marta fez? Era como se, não, aqui está tudo errado. É uma mulher que está no papel errado querendo ser discípula, e uma outra mulher confrontando um mestre, achando que é um cara de igual para igual. Só que quando a gente vai olhar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver os mestres, os grandes homens de Deus, Deus permitindo eles virem com a sua ira, e Deus deixa.
quando Moisés está em cima do Monte Sinai, olhando lá embaixo com Deus, olhando lá embaixo o pessoal adorando o bezerro de ouro, você vai ver claramente ali em Êxodo 32, Deus falando, eu acho que eu não vou mais com esse povo, que ele é rebelde, senão eu vou destruir. Aí Moisés vira para Deus e fala, se você não perdoá-los, pode arrancar meu nome do livro da vida, que eu também não quero ir com você. Olha, era para Deus chegar e falar, Moisés, quem você pensa que você é, amiguinho? Fazia assim, ó, pum, próximo, vamos chamar um outro Moisés? E Deus fala o seguinte, eu perdoo quem eu quiser, mas fale-me mais, porque eu gostei desse seu espírito de defender o pecador e trazer o outro lado. Com Marta, Jesus está falando, as mulheres são bem-vindas a conversas sérias. Mulher não é... É interessante, ao longo da história, teologia se faz por homem, missiologia se faz por mulher. Eu não sei se você já reparou isso. Então, sempre que a gente vem, as missionárias vêm para cá, e eu estava lá no Congresso de Missões, eu vejo as missionárias, está lá, num lugar que arranca pescoço. E os homens estão fazendo teologia. E não tem problema, não é que homem não... Mas assim, Jesus está falando, isso na revelação que eu estou dando progressivamente, em Jesus, a mulher, Marta, você também pode? Gente, eu penso assim que Jesus segurou assim a perna dos discípulos, deixa comigo, fala, você é bem-vinda a falar. Eu quero dizer que você está errada, mas você pode falar. Sua indignação, o seu sentimento é acolhido aqui, e eu quero te ensinar uma coisa, porque você também, Marta, é discípula. Não é só sua irmã, você também tem esse papel. Se você quiser, isso não vai ser tirado. E aí eu abro para vocês sobre Ju. Algum momento da sua vida você se pegou também indignada com coisas de Deus e orando de um jeito que você fala, acho que eu passei, mas Deus acolheu. Eu sou a pura Marta, né? Quando eu peguei o esboço da mensagem e vi que era Marta e Maria, eu falei, Senhor tem certeza que sou eu mesmo que vou ter que estar lá hoje? Porque eu sempre seguro muitas coisas em mim, sempre resolvendo tudo, sempre fazendo tudo, e obviamente que isso não ia dar certo, né? Porque a gente não foi criado para aguentar tudo nos ombros. E eu tive um episódio que eu lembrei especificamente sobre esse tema, que eu tive um episódio por 3 anos eu tive uma alergia muito séria, assim. E essa alergia não passava, eu fui em diversos médicos, em especialistas, tomava todos os tipos de remédio, passava todos os tipos de pomada possíveis e não passava. E eu sempre fui muito de segurar a bomba em mim e não falar as coisas, né? Da minha casa, enfim, toda a minha vida. E eu lembro que um dia eu cheguei para Jesus, assim, e fazia mais ou menos quase 3 anos que eu estava nessa situação. E você vai enlouquecendo, né? Porque a alergia, ela te consome. Então, eu estava muito doida. E aí eu estava, assim, muito brava, muito brava. E eu soltei os cachorros em Jesus, assim. Eu falei tudo que eu pensava. Eu falei, eu não aguento mais, eu não quero mais esse negócio. Por que você está fazendo isso e não sei o quê? E eu não tinha razão, né? Porque eu estava até numa postura de acusação, assim, né? Muito soberba também. E eu lembro que, alguns minutos depois, Jesus veio com uma paz sobrenatural e uma resposta sobrenatural na minha vida, assim. Eu não fui curada naquele momento, fui curada muito depois. Mas eu lembro especificamente de Jesus mostrando assim, dorme na tempestade, porque sou eu que estou com você. E eu fui acolhida com um amor sobrenatural de Jesus, independente da minha rebeldia naquele momento, independente do que eu estava tentando expressar de uma forma até injusta com o próprio Deus, né? Enfim, eu acho que esse foi um dos pontos que eu mais gritei, assim, e fui realmente acolhida por Deus. Falei para a Ju que eu estou um passo atrás, no sentido de nem essa coragem de brigar com o Senhor eu tenho muitas vezes. Eu sou muito tentada a querer ser agradável, ser legal, né? E aí muitas vezes eu não falo o que eu penso.
E aí eu vou seguindo, vou aguentando. E eu acho que ali, nem essa coragem de Marta eu teria. De falar, ô Jesus, o senhor acha justo isso? Eu acho que eu ficaria lá na cozinha, enxugando lágrima no pano de prato, me sentindo injustiçada, né, sem falar com o Senhor. Há um ano atrás, né, mais ou menos, o Senhor me confrontou nisso. Tanto que quando o negócio do Canadá lá não deu certo, o mais forte para mim já tinha passado, né? O Senhor já tinha falado comigo. Eu tive um episódio de burnout no começo do ano passado. Foi bem pesado para mim, assim. E não é bonito, assim, né? Hoje a gente fala, as pessoas têm burnout e tal. Foi bem sofrido. Eu precisei de ajuda médica, psiquiátrica, fiquei afastada do trabalho e tal. E aí eu fui ver, com a ajuda profissional, que essa estafa que eu cheguei era por conta do trabalho, mas muito na minha cabeça o que era ser mulher, assim, né? A vida doméstica, a vida de família. A Nath mandou para mim outro dia um vídeo e era uma moça, uma atriz, falando: as mulheres querem equilibrar os pratinhos e fazer isso, e fazer tudo que a outra geração fazia, limpar, cuidar e tal, mas também fazer doutorado, e fazer academia, e ser CEO e tal. Eu quero quebrar os pratos, eu não aguento mais, é enlouquecedor. As mulheres estão doentes, estafadas. E aí eu lembro que, nessa época, eu estava assistindo um desenho com as crianças, chama Encanto, e tem uma personagem que é fortona. Quem assistiu, né, lembra? E ela carrega tudo nas costas. Ela faz tudo, ela salva todo mundo, ela ajuda. O boi de uma pessoa cai lá, ela carrega o boi nas costas, ela faz... E ela começa a perder o superpoder dela no filme. Ela começa a perder o superpoder, começa a pular o olho, dá um tique, assim. E ela, no final da musiquinha dela lá, ela deita na rede. E aí, ali, as crianças assistindo, e eu... chorando, porque eu pensei, Senhor, eu só quero deitar na rede. Eu só quero lembrar com o meu coração, com a minha alma, que o Senhor não me chamou para ser tudo isso, né? Lugar de mulher não é na cozinha e não é sofrendo, tentando carregar todo o resto também, tentar lembrar de tudo. Nossa, eu não posso esquecer a vacina das crianças, eu não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. A gente dorme e acorda se sentindo em falta, em dívida, como se assim, eu não tenho tempo para sentar aí. Eu não tenho tempo, você não sabe o que está na minha cabeça, né? E eu lembro que, nesse momento onde eu, de fato, precisei me afastar das atividades assim, ali eu tive coragem de falar com Jesus, de verdade, jogar real, assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser mulher desse jeito, está pesado demais. Né? Então, ali eu tive coragem, há um ano atrás, de falar com o Senhor, de pedir socorro, de ser sincera. Sim, Maria. A história de Maria mostra que em Jesus, mulher pode ser discípula. A história de Marta mostra que em Jesus, mulher é convidada a debater de igual para igual. E essa história é uma história tão importante no Evangelho de Lucas, que em Mateus, Jesus ensina ao longo do seu ministério várias vezes os discípulos a orarem. Mateus está lá no começo, no Sermão do Monte. Mas Lucas deixa para colocar a oração do Pai Nosso depois dessa história. Que era como se Lucas estivesse dizendo, agora que vocês entenderam o papel do homem e da mulher, os discípulos perguntam, nos ensina a orar. Agora está todo mundo na sala para eu ensinar a orar. Eu só posso ensinar a orar se todo mundo entender o que é orar. E para nós mas eu ensinou a orar. Não. Por milênios, quem entrava para fazer o sacrifício é o homem representando a família. Então, mesmo com as orações em casas, só os homens tinham a oportunidade de orar para Deus de igual para igual e falar sobre os pecados e pedir perdão pelos seus pecados. Mas quando a gente vê no capítulo 11 de Lucas, Jesus ensinando a orar, Pai Nosso, Pai Nosso. É como se Jesus falasse,
Marta, vem sentar, mas aqui não é o lugar ainda que eu quero te levar, aqui é de discípulo. Aqui ainda tem trabalho, já viu que não dá, os pratos não dá para você fazer lá, dá para fazer aqui. Mas eu quero levar vocês e eles, de forma iguais, para ir para a família, para chamar Deus não como o mestre que ensina, mas como o pai que acolhe. Eu já falei algumas vezes aqui, e talvez até eu ser curado eu vou contar algumas outras vezes aqui, que a gestação minha de pai demorou um pouco a mais. Eu tinha ciúme de vocês mulheres, falava, 9 meses, tá certo que a gente não fica com estria na barriga, essas coisas, mas 9 meses, vocês quando nascem já, vocês estão com tanta intimidade. E meu menino quando ele nasceu, legal, bonitinho, e eu lembro que ele foi crescendo e eles têm um amor pela mãe, eu não sei o que a Natália tem, que eu falo, caramba, mano, veja um pouquinho. Eu lembro que quando ele tinha 4 anos, eu sentava com o Gustavo, já estávamos juntos, trabalhando, sempre foi amigo meu há mais de 20 anos, e ele ficava rindo, eu chorava para o Gustavo, falava, Gustavo, meu filho não gosta de mim. Meu filho parece com o meu irmão, e nessa frase tem múltiplas terapias aqui que eu tenho que fazer. Eu acho que vocês não têm a mínima ideia. Coitado dele, do meu filho. E eu lembro que, assim como vocês estão rindo agora, e o Gustavo falou, cara, você conta... Ele ria dessa forma, como você é besta, eu falava, é verdade, ele não gosta. Ele fez 5 anos, ele não tinha apego nenhum a mim, assim, ele me respeitava talvez. Não tinha. E eu lembro de uma bobeira, ele começou a me amar, como pai. Ele já me amava, mas assim, eu lembro que eu olhava para a Natália e falava, tá dando, Natália, tá. Hoje ela não gosta, porque ele chega para mim e fala, você e eu, né, mamãe tá ali. Vai lá, fala que você ama ela também. Mas hoje eu estou pleno. E aí nasceu a minha menina, e todo mundo falava, Marcos, com menina é diferente. 3, 4 anos, 5, nada. Não falei para o Gustavo que eu não queria que ninguém risse de mim. E aí, em janeiro desse ano, essa menina me ama, ela me abraça, ela quer ir dormir comigo. E 1 mês atrás eu estava abraçado com ela, ela falou, papai te amo, beijou assim. Eu falei assim, Mariana, que gostoso essa fase que a gente está vivendo. E ela falou, papai, antes eu te odiava, né? E agora eu te amo. Eu juro que ela falou isso pra vocês, não é piada. Eu estou estragando a pregação, mas eu quero que vocês entendam que aquilo foi... É lógico que ela não odiava, mas ela entendeu. Eu falei, que fase? E ela está assim, papai, você é especial. E eu sinto que, Marta, isso é só o começo. Ser minha discípula é só o começo. O meu convite é para você encontrar Deus como Pai. E quando você orar, Pai Nosso, Deus está esperando alguns anos pacientemente. Igual um pai espera o filho cair a ficha. Você sempre teve pai que te ama. Você só precisa descobrir isso. E a hora que você descobre isso, Deus sorri porque Ele está feliz. Até que enfim, eu estou te esperando há tanto tempo, te dando amor. E você fala, que gostoso. Parecia que antes eu te odiava, né? Que gostoso. Mulheres, o que Deus te deu, ninguém pode tirar. Ele te chamou pelo nome. E te chama de discípula, de quem vai dialogar e de quem vai descansar aos pés de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Pai amoroso, que se revela progressivamente na nossa história, e que hoje, um pouco mais do que ontem, nós entendemos o Seu amor, da Sua paternidade. O Senhor nos convida para um lugar de intimidade, de discípulos, de um lugar de
conversas difíceis, mas de um lugar de filhos amados. Nós queremos que o Senhor se revele plenamente e queremos sinalizar esse reino de amor e justiça. Em nome de Jesus, amém.